Então, continuando o nosso tópico sobre aposentadoria, mas eu queria pedir uma coisa antes. Eu vou dar um tempinho agora, a partir de agora. Vai lá, inscreve-se no canal. Vai lá, clica. Inscreveu no canal, dê o like, porque isso, no momento que você der o like, o YouTube entende que esse vídeo pode ser postado várias vezes. Isso nos ajuda bastante. E se você gostou, e eu tenho certeza que você está gostando e vai gostar mais ainda a partir de agora, compartilhe esse vídeo e ative as notificações. Tá? Você está tendo esse tempo agora. Faça isso agora. Eu tenho certeza que você não vai desgostar, mas no final você terá a oportunidade de desclicar, caso não goste do episódio. Vou lá? Olha só, estou dando tempo. Então tá, ainda bem que fizeram. Então, Simone, agora nós vamos analisar os aspectos psicológicos da aposentadoria. E eu já vou entrar de sola, assim, uma coisa... Como é que a gente lida, e interessante como eu vivenciei isso recentemente, com a aposentadoria de um colega, como é que a gente lida com a perda da identidade profissional? Porque as pessoas, muitas vezes, elas se definem como pessoa através da profissão. Vamos supor assim, define, por exemplo, posso te perguntar, define a Simone, tu vai dizer assim, eu sou uma psicóloga. Isso. Ou define, eu sou um dentista, e eu não falo de mim. Né? Então, como é que lidar com essa perda da identidade profissional? Nossa, essa pergunta ela é muito boa, né? E é algo que a gente faz com as crianças. Eu não sei se tu já percebeu, né? A gente pergunta para as crianças, e o que tu vai ser quando crescer? É o que vai ser quando crescer, não o que tu vai fazer quando crescer. A pergunta é essa. Ou seja, a gente está dizendo para o indivíduo que ele só vai ser alguma coisa a partir do trabalho, a partir de uma profissão. Então aquela profissão realmente vai definir quem ele é. E aí a gente cresce assim, e coletivamente, socialmente, a vida é assim. A gente se constitui a partir do trabalho. E aí, quando a gente deixa aquele trabalho, a gente deixa de ser quem a gente é. Essa pergunta é sensacional. É uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas quando elas estão querendo falar sobre isso, né? Porque a gente é muito mais do que o trabalho que a gente faz. E a gente precisa se redescobrir. Quando eu falava antes sobre olhar para o passado, lembrar das coisas que a gente deixou para trás, que não teve oportunidade. Eu queria tocar piano, mas minha família não tinha dinheiro para me dar um curso de piano, não tinha dinheiro para comprar o piano. E agora eu posso? Então, eu sou esse sonho também. Eu também sou uma menina que um dia quis tocar piano. Eu sou um menino que um dia quis, sei lá, aprender tal coisa e não pude, viajar para o exterior, fazer um intercâmbio. Então, as pessoas, elas são muito mais do que elas puderam fazer no seu trabalho, né? Que realmente é uma grande parte da vida. Outra questão importante é o tempo que a gente fica envolvido com o trabalho, né? São muitas horas, assim, isso matematicamente já foi mostrado, é algo em torno de 60%, 70% da nossa vida toda a gente passa trabalhando. Porque tem lá a infância que a gente não trabalha, depois tem o período de aposentadoria, mas o resto no meio a gente está trabalhando, a gente está produzindo. E o número de horas por dia, incluindo o deslocamento e tudo isso, mais o tempo que a gente dorme, sobra muito pouco para a gente ser só a Simone ou só o João Emílio. E fazer só o que a gente gosta. No resto do tempo a gente é marido, mulher, pai, mãe, filho, talvez seja avô, né? Enfim, a gente vai sendo tanta coisa, dono de casa, cuidador de cachorro, sabe, dono de pet. A gente é um monte de coisas, mas e o que eu faço só pra mim, assim? Sabe aquele momentinho mais individual, mais egoísta, que eu olho, não, agora eu vou fazer o que eu tô afim. Quantas horas por dia ou por semana ou na vida a gente conseguiu se dar esse tempo? Então a gente olha pouco pra gente, né? E então
falando na aposentadoria como uma oportunidade de novo, é a oportunidade da gente se descobrir. A maior prova disso que tu estás falando é a grande maioria do nosso círculo de amizades se dá em torno da atividade profissional. Uhum. Nós temos muito poucos amigos fora da atividade profissional. Uhum. Eu estava falando e eu sempre aqui, a minha mente borbulhante, equacionando as coisas e só configurando exatamente isso que tu dissesse. O que também pode vir a ser um problema nas questões emocionais, como tu falava da aposentadoria, porque pode levar a um isolamento, a uma depressão, né, uma tristeza profunda. Por quê? Porque a pessoa não se preparou. A gente antes falava um pouquinho de preparação, né? A preparação, para mim, ela tem alguns pilares. Um deles é o financeiro, que a gente não vai conversar aqui. Outro é o planejamento mesmo, de como ocupar o tempo livre, o que eu gosto de fazer e tal. E tem outros dois pilares, que é a rede social, assim, as minhas relações, as minhas amizades. Não precisa ser aquele amigo de fé, irmão, camarada, mas amizade, círculo, sabe? E família também, né? Então existem alguns tripés, tem a saúde também, que é um outro, é mais do que um tripé, né? Eu já estou falando em vários aspectos aqui. São as colunas, né, que sustentam, um povo de preparação para aposentadoria. Mas a questão da rede social, não a da internet, né, mas dos vínculos sociais, ela é muito importante. E a gente também precisa ir preparando ela, né? Porque quando a gente se desvincula do trabalho, seja de um trabalho que eu faço numa empresa ou um trabalho mesmo como autônomo, mas que eu tenho aquela rede de pessoas conhecidas, outros profissionais que trabalham próximo, enfim, a gente precisa retomar algumas amizades que a gente deixa do lado de fora, da porta do escritório, sabe? A gente precisa ter um círculo de amizades maior, seja através da academia, onde a gente faz ginástica, sei lá, as amizades que a gente tem que a gente talvez tenha deixado lá para trás do tempo da faculdade, do colégio, a vizinhança. São coisas que a gente vai perdendo, né? Existem pessoas que defendem muito aquela ideia de que amigos mesmo, são aqueles que a gente fez na adolescência, na infância, mas eu tenho uma opinião muito pessoal, muito minha, porque ao longo da minha vida eu tenho grandes amigos que eu fiz há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu estou com 64 praticamente anos, então eu fiz essas amizades com 44 anos e são grandes amigos. Então, assim, eu acho que efetivamente a gente tem a oportunidade de, mesmo depois de cessar a atividade profissional, inclusive de fazer novas amizades, né? Porque são muitas perdas, né? E me diz uma coisa, quais são os riscos? Por exemplo, o risco de depressão é muito grande ao entrar na aposentadoria? Se a pessoa não se prepara, sim. Sim. Sim, porque é uma mudança muito brusca, né? E são perdas importantes, como tu estava falando, a perda dos vínculos, das amizades que a gente faz ao longo da vida do trabalho. E sim, também é uma oportunidade de fazer novas amizades. Se a gente se abrir, né, para o novo, a gente pode sim fazer novas amizades, seja através do turismo, seja através de voltar a estudar, fazer um curso, enfim, até através da família ampliada, como eu costumo dizer. A gente, ao longo da vida, muitas vezes vai se afastando da família ampliada. O que é a família ampliada? Irmãos, cunhados, sobrinhos, primos. Parentes, né? Então tem uma sobrinha que está casando lá em São Paulo. Pois é, mas eu não vou poder, não vai dar tempo. Como é que eu vou fazer para ir para o casamento? É no sábado, tem que ir uns dias antes, porque tem que se organizar lá e tal. Não vou ir. Tu perde contato, né, com essa família, com os parentes. Pode ser um momento de retomar.
através dos parentes tu também pode fazer amizades, vai num churrasco, vai num encontro de família, um casou, outro descasou, um casou de novo, já conhece. Então, isso movimenta e traz novas relações também, né? E as relações, elas são, a gente já falava lá no outro episódio, fundamentais para a saúde emocional e mental, né? Então, é um ponto bem importante a ser investido nesse momento da aposentadoria. Então, volte lá e assiste, está lá dentro do canal, o episódio Relacionamentos. Existem um episódio inteiro, existem os cortes, vale a pena assistir. Vale a pena assistir sem dúvida, e é o que a Simone estava dizendo, né? E quando a pessoa se torna um adulto maduro, dizem que evidenciam-se todos os defeitos que a pessoa tem. Diz que a pessoa tende a piorar. Então eu te pergunto assim, óbvio, se uma pessoa não é bem-humorada durante a vida, ela não vai tornar-se bem-humorada na idade adulta madura, né? Mas o humor ajuda nessa fase. O humor ajuda de sempre. Si mesmo, fazer piadas sobre si mesmo, brincar sobre si mesmo, quer dizer, sobre as suas deficiências. Tu falasse assim, quanto tempo vou poder trabalhar por causa da minha audição, assim, tu ri mesmo de ti mesmo, assim, e começar a brincar. O humor ajuda nessa fase? O humor ajuda sempre, né? O humor é super bom. Sim, o humor ajuda, até porque a depressão, de alguma forma, né? Ela é o contrário desse humor, né? Depressão é uma doença do humor. Então, se a gente pensar no bom humor, o humor saudável, não necessariamente esse de rir, mas de estar disposto a viver, estar disposto a fazer amizades, a conversar, a escutar, a estar na rua, a sair, né? A dar uma caminhada num parque, numa praça. Então, eu conheço uma pessoa que diz, eu sempre caminho na mesma praça. Acabei percebendo que outras pessoas também caminhavam no mesmo horário que eu. Daqui a pouco tu tá ali, faz uma volta, faz duas, quando tu vê, tu já tá conversando com aquela pessoa que tu tá dando volta na praça, tu já tá fazendo amizade, né? Aí já combina de levar o chimarrão, já combina. Isso, se a pessoa tá aberta, isso é humor, né? Isso é bom humor. Sim. Se a pessoa tá aberta, tá disponível, isso muda tudo, né? Isso ajuda muito nessa fase, com certeza. Mas existe uma coisa que, não sei se tu vai concordar comigo, que o gaúcho ele tem uma tendência de ser introspectivo e ser de difícil, não digo difícil relacionamento, mas uma abordagem difícil, ele é mais fechado. Por exemplo, eu comparo o gaúcho com o carioca. O carioca, por exemplo, se tu está numa fila de um banco, daqui a pouco tu está conversando com o da frente, com o de trás. Isso raramente a gente vê aqui no nosso núcleo gaúcho aqui. Então, a importância do humor, né? Nós vimos aqui. Aposentadoria, nós estamos vendo que é um leque que se abre muito mais do que calçar o chinelinho, ou de que tornar-se administrador de vários grupos de WhatsApp, né? Então, prepare a sua aposentadoria enquanto você ainda está na sua profissão. No próximo bloco, nós vamos falar sobre relações e vida social. Você está vendo como está sendo bacana esse episódio. Então, você se inscreveu, você deixou o like, você ativou as notificações e você compartilhou. Se não fez, faça agora, tá bom? Até o próximo episódio. Na paz do seu olhar mora uma menina em noite colorida.
Tenta o que é só seu. Linda, linda, seu sorriso é um balé. Je t'ai frappé.